Lucas, capítulo 3. A mensagem de João Batista. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galileia. O seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites. Elisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada, no deserto, a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu com o profeta Isaías, como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Não cobre mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: E nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes. E também porque ele tinha feito muitas coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior: mandou pôr João na cadeia. O batismo de Jesus. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Os antepassados de Jesus. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de
Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Simei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Nere, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cossã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arne, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Reu, filho de Peleque, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arpaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. A tentação de Jesus, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o Senhor não vive, que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado e eu posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo levou-o a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não põe à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus, de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Jesus voltou da região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus em Nazaré. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o costume, foi até a sinagoga. Aí ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram um livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos e libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro
entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpatia de falar, e diziam: Ele não é filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: Médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faz as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Serepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Homem dominado por um demônio. Então Jesus foi para Cafarnaum, numa cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: Cale a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: Que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus cura muita gente. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: Você é filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Jesus anuncia a mensagem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo, e quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país.